Tudo começa quando todos estão no enterro de Sandro. Leonardo, muito abalado, se despede do pai. Enquanto isso, o inspetor de polícia vai até a pensão interrogar Yolanda para saber se ela tem amizade com Aníbal, mas ela diz que eles são só conhecidos e nada mais, e o homem pergunta se ela sabia da existência da agência de Aníbal, e Yolanda sem saída diz que sim. E o homem coloca ela contra a parede para saber se foi ela que indicou Ângela para trabalhar lá. De volta ao enterro, Mirtha finge sentir muito que Sandro tenha morrido, e nisso Leonardo vem, e Alma está junto com ele e Ângela logo atrás. A família Verga cumprimenta ele, e Leonardo começa a se lembrar do doutor falando que encontraram hematomas no rosto de seu pai e fica desnorteado. Alma quer saber se Léo está bem, e nisso eles escutam quando Mirtha fala que sente muito a perda do marido, porque eles tinham um ótimo casamento, e Leonardo fica furioso, mas Alma pede para ele relevar, porém Léo não quer mais escutar aquilo. Nisso, o casal Verga se aproxima de Ângela e começam a falar com ela, então Samantha e Álvaro ficam olhando, e a chata quer saber o que seus pais querem com ela. No interrogatório, o inspetor de polícia quer saber se Yolanda era responsável por recrutar moças para Aníbal, mas ela nega, dizendo que isso foi uma coincidência, e deu a ideia porque Ângela estava sem emprego. Yolanda fica estressada e quer saber o porquê de tantas perguntas, e o inspetor fala para ela só responder, mas depois resolve ir embora. Logo depois, Yolanda resolve ligar para o comparsa, e fala que o inspetor acabou de sair de lá, e que ele já sabe de tudo, então Aníbal fala para ela ficar tranquila, porque vai começar a vingança contra Ângela. Por outro lado, Alma fala com Leonardo que gostaria de fazer uma reunião na casa dele, mas Leonardo não quer saber disso, e Ângela chega na hora e tira ele de perto dela. E Mirtha fica chamando por Léo, que vai embora e não responde à mãe. Leonardo agradece Ângela, e diz que não aguentava mais ficar ali, e ela diz que percebeu que era uma emergência, e chama ele para ir embora. O inspetor chega na sua sala, e logo em seguida o auxiliar dele chega mostrando os documentos dos exames de Lili, e garante que foram encontrados cabelos nas unhas dela, e que também a moça foi dopada. O inspetor fica horrorizado e diz que eles precisam encontrar os sujeitos que fizeram isso. Nesse meio tempo, Leonardo e Ângela caminham pela rua, e ele ainda não estava conformado com o que aconteceu com seu pai, e conta para Ângela que ele tinha até planos de se casar com Fedra. Ângela não imagina o que pode ter acontecido, mas garante que está ali se ele quiser chorar, então Leonardo chora muito. Em seguida, Leonardo comenta que ela teve coragem para enfrentar Mirtha, e Ângela fala que a mãe dele já não gosta dela mesmo, então não faz diferença. Em seguida, Ângela pergunta se Léo quer comer algo, mas ele diz que não está com fome. Porém Ângela diz que ele precisa comer sim, e então os dois decidem ir até uma banca que está próximo deles. Enquanto isso, o inspetor vai falar com Aníbal e diz que está investigando a morte de Lili, e quer saber se ele tinha alguma aproximação com ela, e Aníbal fala que a garota trabalhou para ele por um tempo, mas que depois sumiu. O inspetor pede para ele ceder uns fios de cabelo para análise, e Aníbal se sente ofendido e diz que não vai ceder nada sem um pedido do juiz, e então o inspetor desconfiado diz que vai conseguir esse pedido, e vai embora. Por outro lado, Ângela e Leonardo estão deitados no chão, e ele pergunta se as pessoas realmente vão para o céu quando morrem, e Ângela diz que seu pai sempre dizia isso, e fala que provavelmente Sandro agora é uma estrela que brilha no céu. No hospital, Dario vai até o quarto de Clarita, e fica sabendo pela enfermeira que a garota está estável, e que Álvaro a visita todo dia e leva flores para a irmã.
Dario começa a conversar com a menina, e diz que é amigo de seu irmão, e lamenta por Clarita ser tão nova e está condenada a nunca mais acordar. Nesse meio tempo, Álvaro vai ao encontro com Alma, e diz que só foi lá para falar que não tem mais nada a ver com Ângela, mas ela sabe que é mentira, e garante que só quer impedir que ela roube o Leonardo dela. Álvaro garante que eles não vão ficar juntos, mas Alma fala que ele já está apresentando ela como namorada, e diz que eles podem separar os dois, mas que Álvaro precisa topar. Álvaro ainda está meio desconfiado, mas Alma diz que ele pode contar tudo para Leonardo se ela estiver mentindo, e pergunta se pode contar com ele, e então Álvaro aceita. De volta ao hospital, Dario desabafa com Clarita, e fala que seu pai morreu, e que nunca teve contato com ele, e confessa que gostaria de viver uma história com ela, assim como sua mãe teve com Sandro, mas infelizmente ela nunca vai acordar. Já é noite, quando Pablo, Luz e Abel procuram por Guilherme, que já está bem perto deles e até vê o carro de longe. Aníbal vai até o quarto de Mirta, e ela fala como foi ter que disfarçar que estava sentida pela morte de Sandro, e em seguida ela diz que precisa de um favor dele. Mirta fala que precisa afastar Ângela de Leonardo, porque ele precisa focar em Alma, porque é a única que pode ajudar eles a sair da ruína. Então Aníbal resolve pegar o celular, e manda Mirta olhar o dela, e nisso ela vê as fotos que ele tirou de Ângela, e o homem deixa bem claro para ela tomar cuidado ao compartilhar isso porque o nome dele não pode aparecer. No outro dia, a enfermeira coloca a prótese de Mirta, e ela furiosa diz que não quer ficar com aquilo, mas a moça diz que com o tempo ela vai se acostumar, mas a ridícula dá um fora na moça, e a Alma acha melhor ela ir. Em seguida, a seguradora liga para Mirta, e ela diz que quer retirar o seguro de Sandro, mas acaba se estressando com a resposta deles. Então Alma aparece e quer saber o que houve, e Mirta furiosa diz que o seguro de Sandro está vencido e que ela não vai conseguir resgatar. Nesse meio tempo, Aníbal já está tentando meter o pé, quando o inspetor chega perguntando se ele vai viajar, e Aníbal diz que sim, mas só por alguns dias. Porém o homem fala que foi ali para levar o pedido do exame de DNA, e Aníbal fica incomodado. Na mansão, Samantha e Álvaro estão tomando café da manhã, e Álvaro quer saber sobre os pais dela, mas Samantha diz que eles não querem contato depois de tudo que ele aprontou. Em seguida Ângela chega na casa, e Samantha furiosa quer saber o que ela está fazendo em sua casa, e Ângela diz que agora vai ser enfermeira de Beatriz, e quer saber aonde fica seu quarto, e Álvaro fica assustado. Samantha revoltada fala que ali ela não vai trabalhar, e Álvaro também tenta impedir, mas Ângela diz que foi para trabalhar a pedido de Dona Beatriz. O casal chega, e Beatriz diz que foi ela quem chamou Ângela, mas Samantha diz que não concorda. Porém a mãe fala que não pediu a opinião dela, e então a Patricinha sai jogando a mesa do café no chão e sai furiosa. Álvaro vai atrás da mulher, e Gerardo pergunta se Ângela está certa disso e ela diz que sim, então Beatriz fala para a Luz acomodar Ângela no quarto. Enquanto isso, Aníbal quer saber se vai para a cadeia, e o inspetor diz que ele precisa ceder as amostras, e que ela não pode viajar, e que vai precisar acompanhá-lo até a delegacia. Por outro lado, Mirta está revoltada porque não pode resgatar o seguro de vida, e Alma vai pegar os papéis para verificar, e confirma, dizendo que o seguro está vencido, e Mirta fica desolada. De volta à mansão, Luz está satisfeita que os patrões colocaram Samantha no lugar dela, mas garante que a chata vai querer se vingar, mas Ângela diz que precisa desse emprego para continuar a faculdade. Ângela pergunta por Guilherme, e Luz diz que ainda não encontrou o menino e que está desesperada,
E então Ângela consola a amiga. Por outro lado, Mirta está no telefone, e depois conta para Alma que Sandro foi avisado sobre as dívidas, mas que não quitou o débito com a seguradora. Ela fica desesperada, e fala que Sandro deixou ela no olho da rua, e conta que a seguradora até pode conseguir um valor, mas nada comparado aos milhões que teria. Então pergunta se a loira vai ajudar com a casa, e Alma garante que vai convencer seu pai. Samantha vai até o quarto de Ângela e manda ela ir embora, porque não vai roubar Álvaro e seus pais dela, mas Ângela diz que está ali para trabalhar. A Patricinha começa a jogar as coisas de Ângela no chão, quando Luz chega correndo e diz que Beatriz está se sentindo muito mal, e as três correm para lá. Ângela vai ajudar Beatriz, e Luz também apoia a amiga, enquanto a Cebosa fica olhando a situação. A garota tem a coragem de falar que Beatriz está fazendo cena para ela se sentir culpada, mas Ângela manda ela parar de falar besteira, porque a mãe dela está muito mal. Enquanto Luz e Pablo ajudam Ângela, Samantha vai para o lado de fora e começa a chorar sem parar. A Aníbal vai falar com Mirta, e ela conta que não vai conseguir pegar o dinheiro do seguro, e ele se estressa porque ela disse que estava tudo certo, e então Alma chega e pergunta se está tudo bem, e Aníbal diz que vai embora, mas manda Mirta resolver isso. Alma quer saber quem é o homem, mas Mirta disfarça e diz que tem algo interessante de Ângela para mostrar a ela. Por outro lado, Samantha briga com Álvaro, e fala que Ângela foi trabalhar lá para reconquistar ele, e o santo diz que não vai permitir, e chama ela para morar em seu apartamento, mas Samantha humilha o AP dele, e Álvaro diz que não tem nada a ver com as escolhas de Beatriz e sai do quarto. Logo em seguida, Samantha liga para Dario, e Álvaro escuta atrás da porta quando ela diz que quer ver uma pessoa, e ele pergunta a ela quem é, mas a Patricinha garante que é uma amiga, porém ele fica desconfiado. Logo depois, Ângela e Álvaro se encontram, e ele reclama por ela trabalhar na casa, mas Ângela diz que só está fazendo seu trabalho, e reclama que ele está falando para Samantha que ela é uma aproveitadora, e Álvaro confirma, dizendo que está mentindo para ajudar sua irmã a ficar no hospital, mas garante que ama Ângela e que eles vão ficar juntos no futuro, mas Ângela se afasta dele. Alma fica chocada com as fotos de Ângela, e Mirta conta que o homem que estava lá tem uma agência de modelos, e que Ângela fazia outros trabalhos também, então Alma pede as fotos para publicar, mas garante que elas não serão identificadas. Ângela fala para Álvaro a deixar em paz, mas ele diz que a ama, e que ela é sua, e não vai ficar com Leonardo, mas Ângela diz que ele não tem nada a ver com a vida dela. Ângela manda ele ir embora, mas antes pergunta se ele pagou a faculdade dela, e Álvaro fala que talvez sim, e ela diz que vai devolver o dinheiro, mas Álvaro não dá certeza de nada e vai embora. Enquanto isso, Alma liga para um colega e pergunta como pode postar umas fotos sem que saibam que foi ela. No hospital, Álvaro está estressado porque Dario errou alto no trabalho, e depois conta que Ângela vai morar na Casa Verga, e Dario acha graça que ele vai viver com as duas esposas embaixo do mesmo teto. Álvaro não acha graça, e diz que pelo menos tem duas mulheres atrás dele, e que Dario não tem ninguém, e então o amigo fica pensando, e diz que ele vai ver se essas mulheres estão tão apaixonadas por ele assim. Na faculdade, Ângela fala para Ed que Beatriz está muito mal, e o amigo lamenta, mas fala que está preocupado mesmo é com ela, porque trabalhando na Casa Verga vai ver Álvaro todos os dias, e então Leonardo chega e escuta tudo, e quer saber que história é essa, e Ângela garante que ia contar para ele, e Leonardo pergunta quando, e se só ia falar quando se mudasse para lá, e a situação fica complicada.
Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.